Se coloca em pé comigo e abre lá no Salmo de número 24, versículo 6. Salmo 24, 6. Vamos ler só esse versículo, onde o Senhor vai falar conosco. Aí está escrito assim, Salmo 24, versículo 6. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Repete comigo, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Repete assim, buscam a face. Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que o Senhor venha falar com cada um de nós nessa manhã. Que o Teu Espírito que está aqui, que está nos tocando, que o Teu Espírito Santo continue agora falando conosco através da palavra, alimentando o nosso espírito com o pão vivo que veio do céu. Que o verbo vivo possa se manifestar agora com poder através da palavra, como o martelo que quebra a penha, quebrando a rocha, quebrando a dureza do nosso coração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu peguei esse versículo como base do que aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã, porque ele fala de uma geração, a geração que busca a face de Deus. Nós sabemos que o ser humano tem uma facilidade muito grande para buscar as bênçãos de Deus, mas uma dificuldade muito grande para buscar a face de Deus. Então, o ser humano hoje caído do jeito que ele está, e não só os caídos, às vezes até os que estão dentro da igreja, eles querem apenas se dar bem com Deus. Por que você tem Deus? Por que você vai na igreja? Por que você busca Deus? Para me dar bem. Quero prosperar, eu quero ter saúde, só quer se dar bem. Mas ninguém tem uma facilidade de buscar a face de Deus, independente do que vai acontecer ao redor. Porque se Deus falasse hoje para a igreja assim, a partir de hoje eu não abençoo mais ninguém, eu não dou bênção mais para ninguém, não curo mais ninguém, não prospero mais ninguém, não abro mais porta para ninguém, eu só vou deixar para vocês a porta da salvação aberta, quando vocês morrerem vocês vão para o céu. Tinha um monte de gente que vai sair da igreja, tem um monte de gente que vai abandonar os caminhos do Senhor, que são aqueles que querem estar com Deus só para se aproveitar de Deus. Então nós precisamos aprender, como o título aqui, Deus não é um amuleto, Deus não é um talismã, Deus não é um amuleto que a gente usa para dar sorte, que a gente usa para se dar bem. Então a igreja tem que aprender, em primeiro lugar, a buscar a face de Deus, a presença de Deus. Eu não estou dizendo que quando você pede algo para Deus, você está pecando. Entenda bem aonde eu quero chegar. Porque, na realidade, nós damos ordem aos problemas e não damos ordem a Deus. Tem gente confundindo as coisas e querendo ir para Deus como se Deus fosse o seu servo, o seu escravo, o seu garçom, e você o tempo todo dando ordem para Ele. É como se Deus entrasse na sua casa e Ele fosse a empregada. Então você diz, limpa aqui, limpa ali, aquilo lá, faz isso, faz aquilo. Não. Nós damos ordem aos problemas, nós damos ordem à doença em nome de Jesus para que seja curado, mas nós não podemos usar Deus o tempo todo, dessa maneira, que é a maneira errada de usar. Deus não é amuleto, amém? Então não confunda nessa pregação, eu não quero que você saia confuso daqui, que nós estamos falando que é errado pedir, que Deus não faz milagre, não é nada disso. Eu estou querendo dizer dessa inversão que a igreja fez hoje, que ela quer Deus, ela quer estar na casa de Deus como se fosse um amuleto, uma sorte para ele, que tudo vai bem na vida dele. Porque ele veio do mundo acostumado com isso, né? A arruda, a espada de São Jorge, há tanta coisa que a pessoa leva uma nota de $1, deixa na carteira que te dá sorte, o pé de chaveiro com pé de coelho, e se pé de coelho desse sorte, ele não morria, certo? Não teriam cortado o pé dele, sim ou não? Se ferradura também desse sorte, o cavalo não ficava puxando tanta carga para cima e para baixo, amém? Mas a gente confunde, vem com isso do mundo e a gente pensa que vai ser assim na casa de Deus. Então diz para quem está do teu lado, Deus não é um amuleto. Diz para ele, Deus é seu pai. Diz para ele assim, então ame-o.
E eu quero falar rapidamente, e quando eu falo rapidamente já está dando risada, é porque não é rapidamente, né? Vai longe. De duas gerações que representam aqueles que têm Deus. Uma geração que representa, na Bíblia, do Velho Testamento, uma geração que representa aqueles que têm Deus como um amuleto, e uma geração daqueles que querem somente a presença de Deus. E eu quero começar falando sobre a geração de Eli. Eli era um sacerdote, e ele foi um sacerdote relaxado. Um sacerdote que não soube criar os seus filhos, um sacerdote que desleixou com tudo aquilo que ele tinha que fazer na casa de Deus. Ele tinha que servir bem, obedecer à lei, amar a presença de Deus, mas ele foi um sacerdote relaxado. E eu quero só aqui trazer de um jeito aqui para você entender, que a Bíblia vai dizer que Eli era velho, gordo e cego. Diz assim comigo: velho, gordo e cego. Então isso espiritualmente significa algo para a igreja hoje, que pode estar como essa geração de Eli. Quando fala de velho, fala aquele que já não tem mais força. Então é uma geração que não tem mais força para servir a Deus, que não tem mais força para adorar a Deus, que não tem mais força para erguer as mãos e glorificar o nome de Deus. É uma geração cansada. E nós temos hoje, infelizmente, na igreja, de uma maneira geral, uma geração cansada. Às vezes a gente ouve, é triste, pastores que ainda são até novos dizendo: ai, eu estou cansado de servir a Deus. Músicos que estão dizendo: ai, eu estou cansado de tocar para Deus. Pessoas que estão na igreja dizem: ai, estou cansado de ir no culto. Então, fala de uma geração cansada, porque não está experimentando a presença de Deus. Amém? Fala que ele era gordo, ele vivia só sentado. O gordo fala do que aqui no caso? Aquele, querido, que está cheio do mundo. Ele com certeza comia demais, por isso que ele engordou. Então ele vivia sentado. É um sacerdote que não tinha como servir a Deus daquele jeito, se locomover, ele estava sempre sentado. Então fala de uma geração que come tanto do mundo, mas tanto do mundo, que também não consegue pagar o preço para servir, para sacrificar a Deus e para buscar a presença de Deus. Olha para quem está do teu lado e diz: larga de ser gordo. Não estou falando do teu corpo, querido. Teu corpo, amém, né? Os gordinhos aí não ficam bravos comigo, não. Não estou falando do seu corpo. Estou trazendo para o mundo espiritual aqui, você está entendendo? Larga de ser gordo no espírito, né? Na sua alma humana aí, cheio de coisas do mundo. Quando é coisa do mundo, você vai. Quando vem para comer as coisas de Deus, querido, você come uma migalha. Não dá nem para nutrir o teu espírito. Ele era velho, gordo e cego, que fala daquele que perdeu a visão da presença de Deus, perdeu a visão do que é agradar a Deus, perdeu a visão do que é servir a Deus, do que é a presença de Deus. Não sabe mais, não enxerga mais nada, entendeu? E não pense que para isso é só aqueles que não vêm na igreja. Pode ser pessoas que vêm na igreja todo culto e pode estar nessa condição, né? Jesus, quando veio, ele estava lá enfrentando os sacerdotes, eram os líderes religiosos da época. E Jesus disse para ele: vocês são cegos que guiam outros cegos. Ele estava falando isso para quem? Para os cabeças, os líderes da religião da época. Então, cego que guia outro cego. E Jesus falava assim: vocês falam de Deus da boca para fora, por dentro vocês não têm nada, vocês não querem Deus. Vocês são sepulcros caiados, está branquinho por fora, mas por dentro está tudo podre, né? Então nós não podemos ser essa geração, como esse sacerdote, né, que não quer mais essa presença de Deus, que tem dificuldade para entrar na presença de Deus. É uma geração falida na adoração a Deus. E os filhos deles foram criados, porque naquela época os sacerdotes eram de geração para geração, então os filhos continuavam sendo sacerdotes. Eli era um mau sacerdote, e ensinou seus filhos a ser maus filhos e maus futuros sacerdotes. Na realidade eles até ajudavam já no templo, só que eles eram tão maus, eles se prostituíam com as mulheres no templo.
Era terrível. Então fala de uma geração que perdeu totalmente a noção. Eles não tinham como servir a Deus. Querido, a nossa próxima geração que vem aí, que já está chegando, porque daqui a pouco nós aqui mais andado um pouquinho, nós vamos indo. Nosso motor já está batendo biela, já está com as bronzinas gastas, já está queimando um pouquinho de óleo, então daqui a pouco nós estamos aqui. Nosso motorzinho está cansado. Mas o que nós estamos deixando para a próxima geração? Será que nós estamos sendo aquele sacerdote ali, dando mau exemplo? Porque a próxima geração vai ser o que nós somos. O que nós plantarmos hoje nos filhos é o que eles vão manifestar na próxima geração. E nós queremos uma próxima geração de adoradores, amém? Ainda há tempo, ainda há tempo. E nessa época as pessoas iam e adoravam em Siló, né? O templo era só uma tenda, ainda não tinha construído o templo de Salomão, era bem antes. Eu quero que você abra comigo, porque agora eu quero que você me acompanhe em algumas coisas aí. Em 1 Samuel 4:4. Então deve ser o 7º livro da Bíblia, né? 5 Pentateucos, depois o livro de Josué, não, Juízes, depois Samuel, o 8º livro da sua Bíblia. 1 Samuel 4:4. Aí você vai ver como eles tinham a presença de Deus. É disso que eu quero falar, desse amuleto. Que diz assim, ó. Então eles estavam numa guerra, os filisteus estavam lá. Então eles falaram isso aqui, ó. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, que era esse sacerdote, que era Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Ó, o que você entendeu aqui? O Eli era o mau sacerdote, não tinha nada com a presença de Deus. Os 2 filhos eram piores. Agora eles vão para uma guerra e o povo diz assim: busca o amuleto lá da sorte. Busca a arca. Não importa como nós estamos vivendo, não importa que nós estamos servindo até outros deuses, não importa que a gente não quer a presença de Deus. Mas agora nós vamos trazer o amuleto. Busca a arca da aliança. Porque a arca, no Velho Testamento, era o símbolo da presença de Deus. E Deus estava com a arca, sim. Naquela época ele manifestava onde estava a arca. Mas, querido, eles pensaram que isso ia dar certo. E mandaram trazer o amuleto. Aí você vai ver que os filisteus falam aqui no meio, que até eles acreditavam na força do amuleto, porque os filisteus eram povos pagãos. Ó, eles trouxeram a arca, ai de nós, agora esse amuleto está lá, nós vamos perder. E você vai ver que o povo de Israel até tinha esse mesmo padrão, que eram pagãos. Então, querido, hoje nós precisamos aprender a não ter Deus como amuleto desse jeito, sabe? Eu sei que hoje tem até essa linha aí, a gente sempre fala que uma hora é sal, uma hora é rosa ungida, outra hora é fita. Querido, isso aí não leva ninguém para lugar nenhum, isso aí é coisa de centro espírita. Eu, quando fui espírita, tanto da parte mais branca como da parte mais negra, eu mexi com tudo, um pouco de cada um. Eu sei que lá tinha sal grosso, lá tinha fita, lá tinha vela, lá tinha rosa, lá tinha tudo, mas dentro da igreja nós não precisamos ter esse amuleto. Eu preciso só da presença de Deus e mais nada. Amém? Então nossa geração precisa aprender a temer e amar esse Deus, querido. Dessa maneira, você está entendendo? Aí ele diz assim, ó. Aí vai falar que o povo mandou buscar a presença de Deus. Vai buscar a arca. Sabe, nem os líderes foram buscar, manda buscar lá. Fala, querido, que muitas vezes
nós não queremos pagar o preço de buscar. A gente quer que as pessoas busquem por nós. A gente quer que alguém vai numa reunião e diz assim: vai lá, ora por mim, viu? Não esqueça de buscar por mim. A gente não quer ter o sacrifício de buscar. Porque levantar domingo de manhã para vir no culto é um sacrifício, sim ou não? Hoje, a hora que eu acordei, sim, o corpo às vezes, querida, minha esposa deitou ontem e tomou até remédio que ela estava com dor até na unha, no corpo inteiro. Mas ela está aí de manhã, né? E tem dia que você... Mas, querido, eu venho pela presença de Deus. Eu venho por aquilo que é muito mais sublime do que a minha canseira, do que minha... sei lá o quê. E eu venho aqui pagar o preço. Eu não fico deitado em casa e diz: vai lá, minha esposa, e busca por mim. Ora por mim lá, querido, a presença é para mim, particular, eu tenho que buscar. Amém? A família toda tem que estar reunida aos pés do Senhor, no primeiro dia da semana, que é domingo, já oferecendo o sacrifício da manhã. Amém? Nós precisamos fazer isso. Glória a Deus. Aleluia. Nós não vamos tratar Deus como empregado. O filho pródigo, ele chegou para o pai, e isso acontece muito hoje. O filho pródigo disse assim: pai, me dá tudo que é meu. Me dá tudo que é meu, me dá minha herança. O Senhor não morreu ainda, mas eu já quero adiantado minha herança. Então, na realidade, ele já até matou o pai. Para ele, psicologicamente, ele já tinha matado o pai, porque é como se o pai tivesse morto e me dá minha herança. E foi. Então, é uma geração que não está preocupado com a presença do pai. O pai não importa, eu quero só os bens que o pai tem, eu quero que é direito meu e vou embora. Querido, no inferno hoje está cheio de pessoas que receberam cura, que receberam em vida, né? Enquanto estavam em vida, receberam cura do Senhor, receberam milagres, receberam prosperidades, receberam casas, receberam casos, receberam empregos, receberam um monte de bênçãos. Mas isso não leva ninguém para o céu. Quando eu peço a minha herança, eu não quero saber do pai, eu quero a minha herança. Eu tenho a minha herança, mas eu vou para o inferno com a herança. Então, em primeiro lugar, não é errado nada a gente ser abençoado. Em primeiro lugar, pai, eu quero ficar contigo. O que importa é estar com o Senhor. Amém? Não podemos ter esse coração do filho pródigo. Você está aí no 1 Samuel, né? 4, vamos ver o versículo 10. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomado a arca de Deus e mortos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Queridos, sem ter intimidade com a presença, perderam a arca. Se não tiver intimidade com a presença, se não tiver intimidade com o Pai, não adianta falar: eu sou de Deus, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou da chama viva. Isso aí não vai valer nada, porque a Bíblia diz que Deus conhece os seus, viu? Deus conhece os seus, e quando os seus vão para a guerra, Deus está com eles, porque aqueles que são de Deus estão mergulhados na presença de Deus, e se eles estão mergulhados no coração do Pai, aonde eles vão, o coração do Pai está junto, e o Pai está ali para proteger, para dar vitória, para fazer com que o inimigo seja envergonhado e você seja exaltado. Mas eles foram para a guerra, foram mortos muitos, até os 2 filhos sacerdotes de Eli foram mortos, e ainda perderam a arca da aliança. Então nós precisamos tomar cuidado para não perder essa arca, querido, não perder essa presença. Amém? Com esse princípio, eu quero ser a geração que quer a presença. Eu quero ser a geração que quero estar mergulhado na presença. Amém, querido? Eu vou falar assim no português, claro, você tem que ser viciado em Deus. Você não pode ficar sem. É como o alcoólatra que naquele dia ele precisa beber. É como o drogado que precisa cheirar a cocaína. E o crack é fumar, né? Eu sempre falo cheirar. E é como aquele do crack que quer fumar. Ele não fica, querido. O crack é uma droga terrível, né? Porque o efeito dela é muito maior que a cocaína. E ao mesmo tempo o efeito dela, só que o efeito dela é rápido.
Passa rapidinho, então eles ficam toda hora querendo mais. Nós temos que ser assim com Deus. Eu não posso ficar sem a presença de Deus, eu não posso me acostumar a ficar dias sem falar com Deus. Isso não existe. A gente está o tempo todo em comunhão com Deus. Não é quando você vai orar que você fala, agora eu estou na presença de Deus, amém, porque eu preciso orar, porque senão seria só memória e não presença. Então quando você lembra que você vai orar, aí você está lembrando que Deus existe, tem a presença. Não, querido, o tempo todo eu estou na presença do Senhor. E não deixar Deus lá num canto como uma arca da aliança. A hora que eu preciso estou numa guerra, estou numa luta, eu corro com a arca e levo lá. Não funciona, amém? Não vai funcionar. Você está entendendo, querido, a profundidade? Você sabe que quem faz pacto com Satanás, nós não podemos usar esse princípio. Seja um cantor, seja um artista, ele faz pacto porque ele está interessado em Satanás ou no que Satanás pode dar? Porque Satanás não tem, ele é nada. Fala assim, Satanás é nada. Pode falar. Ele não tem nada para dar. Porque foi tirado tudo dele, ele é pobre. Ele saiu, ele perdeu toda a glória de Deus. Então quando alguém vai para Satanás, a pessoa de Satanás não tem nada para dar assim para ele, uma presença. Porque a presença dele é terrível, né? É horrível. Mas Satanás consegue trabalhar e dar riquezas. Porque ele está interessado naquela alma que vá para o inferno também com ele lá na frente. Então, nós não podemos usar esse princípio. Eu faço um pacto com Deus porque todos nós temos que fazer uma aliança com Deus, amém? Se você não fez, tem que fazer. Tem que entregar a vida para o Senhor Jesus, fazer uma aliança. Então, aliança é pacto. Mas eu não faço uma aliança por aquilo que Ele vai dar. Eu faço uma aliança por aquilo que Ele é. Amém? Então, não podemos usar esse princípio. Quem faz pacto com Satanás, o cantor, porque ele quer ter sucesso, ele não quer nem saber, porque Satanás não tem nada para dar para ele. Amém? O modelo bíblico de quem ama a presença de Deus está lá em Jó, querido. Jó perdeu tudo em um dia só. Jó é um grande exemplo para nós, viu? Perdeu tudo em um dia só, foi uma tribulação tão terrível, perdendo filhos, bens, perdendo casa, perdendo toda a plantação, tudo que ele tinha. Ele era um homem muito rico. E aí, no Jó 2:9, diz assim: então, sua mulher lhe disse: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. O que prova de Jó aqui? Que ele não estava interessado naquilo que Deus tinha dado. Porque ele perdeu tudo e continuou dizendo: eu me conservo íntegro, não vou me revoltar contra Deus. E às vezes Deus, querido, pode provar a nossa fé e você vai passar algum momento só para ver se você realmente, para você se provar, porque Ele conhece você, para você se conhecer, se realmente você está com Deus porque você gosta da presença dEle, ou se você está com Ele porque Ele está te abençoando. Não que Ele faz isso para sempre, ou que Ele faz isso, mas Ele faz isso para nós mesmos conhecermos a Ele. A Ele não conhecemos a nós mesmos, porque Ele nos conhece. Então Jó é um exemplo de uma geração que procura a presença de Deus. Querido, presta atenção comigo. Se a gente bate o carro, que é um pedaço de lata que a gente anda nele, a gente já entra num quarto, e ai, o que eu fiz, Senhor, porque amassou o paralama, e agora, será que eu estou em pecado? Por que o Senhor não protegeu? Que deu os anjos que acampam ao redor? Então ele está preocupado com a lata, não com a vida dele. E às vezes a gente sai nessa luta por causa de um paralama amassado. O cara perdeu os filhos, perdeu todos os animais, perdeu todos os servos, perdeu a sua casa, perdeu toda a sua plantação. O que ele ficou? Só com a sua pele e o osso, só o corpo dele. E ele vai falar para a mulher: não vou amaldiçoar não, Deus dá e Ele tira. Ah, querido, nós por muito menos estamos reclamando. Eu sempre cito os 3 jovens da fornalha, que foi um exemplo.
não quiseram se dobrar a estátua de Nabucodonosor. E eles disseram assim: se Deus quiser nos livrar, muito bem. Se Ele não quiser, fique sabendo que nós não vamos nos dobrar. Nós queremos a presença de Deus. Mesmo se Deus não nos proteger, ele estava querendo dizer, mesmo se Deus não quiser nos proteger e deixar a gente morrer queimado, a gente morre queimado, mas morre na presença de Deus. E eles foram para formar e Deus honrou eles. Mas Deus poderia também não ter protegido, e amém, porque Deus é dono de tudo, dono das vidas. Como Estevão foi lá, pregou a palavra, tão ungido, cheio do Espírito, afrontando aqueles fariseus religiosos, mas ele foi levado para fora da cidade e foi apedrejado. E ele morreu feliz na presença de Deus, olhando os céus abertos e Jesus em pé, esperando para recebê-lo. E ele estava interessado na presença, e não se Deus vai me proteger ou não. Amém? Porque Deus, ele pode todas as coisas, querido. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele também não quiser, Ele não faz. Quem sou eu? Eu sou apenas um vaso. E o que Ele permitir, amém, está permitido. E para onde Ele quer me levar, amém, Ele vai me levar. Glória a Deus. É assim que funciona no reino de Deus. Eu tenho que me preocupar com a presença de Deus e nada mais. Você vai ver os mártires, a igreja primitiva, perseguida. Quantas pessoas não foram jogadas na arena do leão? Quantas pessoas não foram penduradas no poste para iluminar as noites? Crente, querido, morrendo queimado. Enchia eles de piche, depois tacava fogo para ficar queimando de noite. O Nero gostava de fazer isso, o imperador. E você não vê nenhum deles reclamando com Deus, negando a presença de Deus. Eles morriam felizes porque sabiam para onde iam. E hoje a igreja é muito mimimi, tchuc-tchuc, qualquer coisinha quer ficar de mal de Deus. Para com isso, querido, vamos crescer, vamos largar de ser menino, amém? Nós precisamos crescer. E eu quero falar da geração de Davi, que eu quero que você aprenda. Você já aprendeu com a geração dele, mas vamos aprender com a geração de Davi. Toda vez que a gente fala de Davi, a gente lembra do quê? Davi era o quê? Ele era músico, a gente fala Davi, a gente lembra de louvor e adoração. Pensa num cara que louvava e adorava a Deus, um rapaz que gostava de tocar para Deus. E ele tinha tanta unção no tocar, que quando ele foi para o palácio tocar a harpa para o rei Saul, que tinha uns espíritos malignos que atormentavam ele, quando ele tocava a harpa, os espíritos malignos saíam fora, eles não resistiam à unção do louvor e adoração que Davi cantava para Deus. Os demônios iam embora. É um rapaz ungido de Deus, ele gostava muito da presença de Deus. Então nós vemos que enquanto a geração de Eli perde a arca, que é a presença de Deus, a geração de Davi faz tudo para trazer a arca, para vir com a arca. E que nossa geração seja essa geração, a geração que quer trazer a arca, a geração que quer que abre os céus e a arca desça, a presença esteja aqui. Porque nós vamos ver daqui a pouco que Davi trabalhou por isso, porque quando Davi foi ser rei, a arca não estava em Jerusalém. A geração de Eli perdeu. A geração de Davi é aquela que vai querer buscar a arca e trazer ela de volta. Amém? E você vai ver que Davi, em todas as suas... ele sempre foi um vencedor. Por isso que eu estou falando, nós não queremos a bênção de Deus, nós queremos a presença de Deus. Só que quando eu opto pelo certo, sublime a presença, automaticamente as bênçãos de Deus nos alcançam, sim ou não? Você vai ver que Davi nunca ficou interessado no que Deus poderia dar. Ele sempre louvava, adorava, fazia os seus salmos, cantava os seus salmos a Deus de coração. Então ele gostava muito da presença de Deus. O que aconteceu com Davi? Porque homem nenhum pode fazer isso que eu vou falar. Ele matou um urso e um leão com as mãos. Quem faz isso, a não ser Sansão, que a gente conhece na Bíblia também? Por que ele matou o leão e o urso que foi comer as suas ovelhas? Porque ele gostava tanto da presença de Deus, que a presença de Deus liberou poder na vida dele para matar um urso e um leão. Aí ele vai lá para a guerra, levar comida para os seus irmãos. Lá embaixo está o gigante Golias. Ele desce lá e com uma pedrinha ele mata o Golias. Por que ele mata? Porque ele tinha intimidade com a presença de Deus. E como ele tem intimidade, Deus era com ele, o poder de Deus estava nele. E depois ele vai ser ungido rei, ele vai ser rei, e ele sai em todas as suas guerras. Você nunca vai ver escrito que Davi perdeu uma só batalha. Por quê? Porque ele estava com a presença de Deus.
Foi imperfeito? Claro que foi, ele teve muitos erros, Davi, mas ele sempre queria a presença, ele sempre queria se arrepender, ele sempre queria estar com Deus. Então, querido, até ontem nós comentamos, Abraão foi chamado na Bíblia de amigo de Deus. E será que nós gostamos tanto da presença de Deus ao ponto que Deus sempre nos chama de amigos? Quanto tempo que a gente não entra, como diz Jesus, na nossa quarto, fecha a nossa porta e falamos em secreto com Deus? Ali Deus se manifesta, a presença de Deus. Amém? Você vai ver que quando Davi foi buscar a primeira vez a arca, ele cometeu um erro. Porque em vez de pedir os sacerdotes que colocassem no ombro e trouxesse a arca, ele fez um carro de boi novinho, com as vacas ali, e trouxe. Aí no meio do caminho a vaca tropeçou, a arca caiu, e Uzá, que era um sacerdote, foi segurar a arca e morreu na hora. E Davi ficou desgostoso com isso. Aliás, aqui vem um princípio, querido, presença a gente tem que trazer no ombro, amém? Diz assim, presença tem que trazer no ombro. É a glória de Deus eu tenho que levar na minha vida. Eu não posso usar artifícios para trazer a presença de Deus. Eu não posso usar um sistema que o mundo oferece. Eu tenho que oferecer o sistema bíblico, é o meu coração no altar de Deus. Então ele tentou, ele ficou desgostoso e essa arca ficou, mas não sei quantos anos lá. Ele foi para a casa de Obed-Edom, e ficou lá a última vez. E aí, vamos aí comigo agora, você está no 1 Samuel, não era a primeira que estava aí? Vamos para o 2 Samuel 6,12. Aí ele foi lá na casa de Obed-Edom a segunda vez buscar, mas agora ele vai da maneira certa, ele manda os sacerdotes. E aí vai dizer assim, 2 Samuel 6,12. Avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à casa de Davi, que estava lá em Jerusalém. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Então os sacerdotes foram buscar, Davi dançava com todas as suas forças diante de Deus. Vamos parar aqui, só para a gente meditar, Eu já falei uma vez sobre isso. Eu nem fiz o cálculo aqui, querido. Dessa vez Davi pegou pesado. Onde Obed-Edom morava até Jerusalém, dava mais ou menos 30 quilômetros, é mais ou menos como daqui em Piracicaba. Você imagina cada 6 passos. Vou dar 6 passos só para você entender. Vou dar 1, está lá com a arca. 2, 3, 4, 5, 6. Põe a arca no chão. Sacrificava bois e carneiros. Aí tinha todo aquele ritual, tinha que esperar sacrificar, matar, derramar sangue, queimar. Isso demorava. E cada 6 passos, poderíamos dizer, vamos arredondar para mais, porque dá até menos, 6 metros. Você imagina 30 quilômetros de 6 metros. Pensa num cara que não poupou nada para Deus. Por isso que eu digo, querido, não poupe sua vida para Deus, não. Dá tudo, dá o excelente de você, o que você puder dar com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e tudo que te cerca, tudo que lhe pertence, tem que ser sacrifício sublime para agradar a Deus. E Davi conseguiu, querido, fazer isso dessa vez da maneira certa. Pensa num cara que não poupa para Deus. Mas a gente parece que hoje faz o contrário. Quando é para Deus, a gente dá uma poupada, a gente não libera. Mas quando é para nós, nós liberamos tudo. É tempo todo para nós, é tudo de bom para nós. Agora para Deus, eu vou dar 5 minutinhos à noite para falar rezar um Pai Nosso, e falar um oi para Ele. Se dá tempo de rezar, Pai Nosso que está, bum, já desmaiou. Então, querido, a gente não dá o melhor para Deus. É ou não é? Às vezes a gente dá o bom, mas não conseguimos dar o excelente. Só que Deus todos os dias dá o excelente para nós. Aí continua no versículo 14, olha lá que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho.
Você sabe o que é dançar com todas as forças? Dançar com todas as forças devia ser um escândalo, Davi dançando. Com todas as forças, ele devia dar pulo, ele devia dar, não sei se ele sabia dar salto mortal, ele fazia de alegria, porque a arca está indo para Jerusalém, porque a presença do meu Deus vai estar na cidade que eu moro, porque eu preciso fazer uma tenda e colocar essa presença de Deus lá. Ele estava com todas as suas forças. Querido, a gente tem força, amém? Temos saúde. A força que a gente tem quando vai louvar, adorar, seja lá o que, trabalhar para Deus, faça com todas as suas forças. Amém? Não poupe nada não. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, e desprezou no seu coração. Isso fala da geração que está fora, né, do propósito. Quando vê alguém cheio do Espírito, quando vê alguém tomado pelo Espírito, fica olhando com o olho torto, diz, nossa, que esquisito. Não tem nada esquisito, querido, está tudo, né? Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E aí, se você vai continuando, você sabe o que ele fez? Ele trouxe a arca, fez uma tenda para ela, e colocou cantores e músicos tocando, quanto tempo para Deus? 24 horas, turno. Então, de dia e de noite se ouvia aquele barulho de louvor lá na tenda. Os levitas estavam lá, tocando ao Senhor, né? Invocamos tua presença aqui. E rolava aquilo a noite inteira. Chegava no outro dia, trocava o turno. Nem acabava um, já ia passando o instrumento para outro, já entrava tocando 24 horas. Sabe por que Davi fez isso? Porque ele amava a presença de Deus. Olha a diferença dele para o sacerdote Eli e seus filhos. Ele amava a presença do Senhor. Tanto é que no Salmo 51, quando ele cometeu aquele pecado com Batseba, e ele vem falar assim, ó, não é amuleto. Olha o que ele está falando aqui, ó. Salmo 51, 11, do seu arrependimento. Ele diz assim, ó, não me repulses da tua, diz comigo, presença. Ele não queria se afastar da presença, ele não estava se importando com as bênçãos. Eu não quero me afastar da sua presença. Não me empurre, não me repulses da sua presença pelo pecado que eu cometi, porque eu me arrependo dele, Senhor. Eu quero voltar na tua presença, e nem me retires de mim o teu Santo Espírito. Olha com o que ele estava preocupado, Davi. E tem crente que se estiver numa condição hoje que ele pecou, fez uma coisa, ele pode orar diferente, né? Senhor, não tira o carro que eu ganhei não. Senhor, a casa que o Senhor me deu, não tira ela porque eu pequei. Ó Senhor, aquele dinheiro que está lá guardado, não faça eu perder ele não. E tem gente que vai orar assim. Ele não está preocupado com a presença. E a gente deveria sempre orar dessa maneira. Se arrepender, pedir perdão e dizer, eu não quero, Senhor, que o Senhor tire a presença de mim. Aliás, querido, quem aqui já pisou no Santo dos Santos, como diz aquele cântico? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Se você já pisou lá, e você está uns dias meio, vai, não vai, e dá uma afastada, o seu espírito geme dentro, e você quer voltar o mais rápido que você pode, você quer pedir perdão, você quer se arrepender, você quer liberar perdão, porque você não pode ficar sem aquela presença. E eu vejo assim, se a igreja hoje, de uma maneira geral, muitos ainda não se importam quando pecam, não se arrependem. Eu vejo muito crente falar, e não sei se pode chamar de crente, que é horrível a gente ouvir isso, né? Ah, meu pai não perdoa não. Ah, minha mãe, eu vou morrer, ó, ou é eu ou ela no céu. Sabe, a gente não consegue liberar perdão, não importa quem seja e o que fez. O Pai Nosso é bem claro na oração, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem? Não, como é que é? Perdoa as nossas dívidas. Deu branco aqui.
Não, cada um falou de um jeito aí. Perder os nossos, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ó, preste atenção, Deus vai perdoar a minha, é uma condição, se eu perdoo a do outro. Aí quando eu estou dizendo, ó, não vou perdoar, Deus está falando, então também fechou o céu para você, não tem perdão para você. Se não tem perdão, não tem presença, não tem mais graça. Então você vê a geração de Davi, era uma geração bem diferente, querido. O que Davi estava trazendo, ele estava atrás da arca. Ele foi lá onde o povo perdeu a arca, porque os filisteus levaram embora e depois ficou longe. Ele diz, eu preciso trazer de volta essa presença. Amém? E essa reverência, por isso que eu estou dizendo, é o meio pelo qual nós vamos receber milagres e bênçãos e tantas coisas que Deus vai nos trazer. A gente não perde nada em ir primeiro pela presença. Amém? Não inverte a coisa não, não ponha os milagres e as bênçãos na frente. Põe a presença, que o resto vai dar tudo certo. A geração apostólica, aqui no Novo Testamento, entendeu isto. Aqui quando estava no concílio de Jerusalém, Tiago vai dizer assim, Atos 15:15. Olha o que Tiago diz, hein? Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Ó, não falou que vai, presta atenção, não falou que vai reedificar o templo de Salomão, que foi construído depois de pedra. Ele falando assim, ó, eu quero restaurar o tabernáculo de Davi. Davi louvava, Davi colocou músicos para me louvar 24 horas naquele tabernáculo, naquela tenda, porque ainda não era templo, era só uma tenda com pano. Deus estava tão apaixonado por aquilo que Davi fez, e música 24 horas adorando a Ele, que Ele diz, ó, eu vou reedificar o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Olha aqui, para que os demais homens busquem o Senhor, não é as bênçãos, buscam o Senhor, buscam a sua presença. E também todos os gentios que somos nós, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Para encerrar, querido, eu quero ler com você Êxodo 33:12. Aqui nós vamos ver um exemplo de Moisés, que ele quer a pessoa de Deus e não seus benefícios. Olha o que diz aqui. Então Moisés estava no deserto, Moisés estava para marchar, Moisés estava com aquele povo para ir para a terra prometida. Então disse aqui, ó, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Moisés está dizendo, quem que vai comigo? O Senhor está dizendo que eu tenho que levar esse povo para lá, mas quem vai comigo? É o que ele estava perguntando. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora pois, e Moisés era um cara liso, né? Primeiro ele cita alguma coisa que Deus falou para pegar Deus, né? Também achaste graça aos meus olhos. O Senhor disse que eu achei graça aos seus olhos, não disse? Deus disse sim, então vamos continuar a conversa. Agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ele está resumindo, eu não quero o seu benefício, eu quero sua presença. A marcha é longa, o caminho é perigoso, nós podemos todos morrer no caminho, porque não tem comida, não tem água. Então Senhor, ó, eu quero em primeiro lugar, se o Senhor não vai, eu não vou. Porque Deus tinha oferecido um anjo. E se fosse um povo que se interessasse só pelo benefício, ele fala, que importa, tendo o anjo, tá bom, o anjo protege, o anjo está aqui conosco, amém, então o senhor pode ficar lá onde o senhor está, deixa que a gente vai com o anjo mesmo. Moisés disse, não, nada de anjo não, eu quero o chefe, eu achei graça aos seus olhos, então eu quero que o senhor vai comigo, se o senhor não for, eu também não vou. Viu? É assim que tem que funcionar na nossa vida.
Está pensando em alguma coisa nova, está pensando em investir, está pensando em fazer qualquer coisa que seja na sua vida, em qualquer área. Se o Senhor não vai comigo, estou fora. Está comigo, Senhor? Estou. Então eu vou, porque sua presença é a sua presença. Ela me garante que tudo aquilo que o Senhor fala, está falado. Agora, se o Senhor não vai, me avisa, que eu também não vou. E se o Senhor falar, não vou, você fala, então eu fico onde o Senhor está. O Senhor está aqui, não vai? Então eu fico com o Senhor aqui. Se o Senhor não vai lá, eu não vou, não. Eu tenho que fazer isso na nossa vida o tempo todo. Glória a Deus. Amém. Se o garatão está apaixonado pela menina, tem que falar, Senhor, o Senhor está comigo nessa? Se eu for namorar com essa menina, o Senhor continua comigo? Deus fala, essa não. Ela pode ser a coisa mais linda, querido. Você pode estar morrendo de amores. Você pode ter certeza que Deus tem coisa melhor para você. Sai fora. Porque é até engraçado falar isso. Eu tenho visto, querido, na caminhada minha, que não é muito longa. Eu me converti em 93, mas de lá para cá, eu tenho visto tantas pessoas perder Deus por causa de namorada e namorado. Por causa de casamento errado. Tem gente que casa, esfria e vai embora. Tem gente que está na igreja, está servindo, a namorada ou o namorado, enquanto não tinha, estava uma benção. Arrumou e não perguntou para Deus, mas o Senhor está comigo, sua presença está? Ele diz aí, não. Então também não estou. É uma coisa linda, mas eu prefiro ficar com o Senhor. Eu prefiro ficar com o Senhor. Você está entendendo? Então, tudo que você vai fazer é o princípio da presença. Eu quero primeiro a presença. Eu tendo a presença, querido, não importa o que vai acontecer, o Senhor está comigo. O que me consola é a presença dEle. Eu não quero só os benefícios. Eu não quero só os resultados de Deus na minha vida. Eu quero primeiro a presença. E Deus faz umas coisas estranhas, que às vezes a gente fica até... Tem gente, querido, que serve a Deus porque Deus pode curar, mas tem pessoas que Deus não cura. Tem gente que serve a Deus com enfermidade. Tem missionários com problemas. Tem missionários que estão lá dando até a última gota. Tem gente servindo a Deus com problemas, com dificuldade, com luta e não para. Eu estou aqui, eu quero Deus, eu quero servi-lo. Tem gente que tem tudo de bom, está tudo certo e se acomoda e não quer saber só dos benefícios. E tem gente que mesmo Deus não curando, ele diz mesmo, eu já vi cego dando testemunho, eu já vi gente em cadeira de roda. Tem uma missionária aqui no Brasil, que ela anda para cima e para baixo, ela é missionária, e ela está sempre na cadeira de roda. E ela não consegue nem erguer o braço direito. E ela falando e pregando para todo mundo que tem que servir a Deus, que tem que amar a Deus, que tem que continuar com Deus. Olha a situação que ela está. E isso é para dar lição para todo mundo. Eu não quero Deus pelos seus benefícios. Eu quero a presença de Deus. Eu quero ser a geração de Davi. Eu preciso buscar. A igreja está numa fase que ela precisa fazer como Davi. Eu preciso ir lá na casa de Obed-edom. Eu preciso trazer essa presença para a minha vida de verdade. Eu preciso trazer essa presença para a minha comunidade, para a minha igreja de verdade. Nós queremos de verdade essa presença. Nós todos temos que desejar aqui. Se só eu ou meia dúzia desejar, ela não virá. A igreja tem que acordar e nós temos que clamar, Senhor, nós queremos da Tua presença aqui. Quando nós cantamos e invocamos Tua presença aqui, é invocar mesmo. Para que a glória venha, cura, liberta e possa ajeitar a noiva, deixar a noiva linda, livre para andar na presença do Senhor. Amém. Mas primeiro nós temos que desejar a presença. Depois a gente tem o resultado. Mas primeiro, se a gente não desejar, imagine uma oração errada. A gente sempre fica assim, tá certo, a gente também pede. Mas se a gente só pedir assim, Senhor, nós queremos ver aqui milagres e prodígios. Milagre, prodígio, prodígio, milagre, milagre, prodígio, avivamento, milagre. Aí o Senhor fala assim, mas é a minha presença, ninguém quer? Vocês querem só a manifestação? Então se a gente inverter, a gente buscar primeiro a presença de verdade da igreja e com sede clamar, a hora que ela vier, porque onde Jesus pisa, as coisas acontecem. Olha, né, nos evangelhos, Jesus passava, morto levantava. Jesus passava, o leproso era limpo. Jesus passava, o cego via. Onde ele estava, as coisas não ficavam do jeito que estavam. Então primeiro nós queremos Jesus passeando na igreja. Jesus passeando nesse jardim.
Depois que ele passear, automaticamente, querido, você vai ser tocado nas áreas que você precisa. Os benefícios virão, mas primeiro a presença. Amém? Diz assim comigo: eu não quero o seu benefício, Pai. Eu quero tua presença. E você vai ver que depois, com a presença, você vai receber os benefícios, sim. No nome de Jesus. Sabe, as pessoas estão tão preocupadas hoje com a campanha, se eu estou na primeira semana, segunda semana, sétima semana, porque essa campanha, o pastor disse que quem está desempregado vai ser empregado, quem está sem dinheiro vai ter, ele disse. E você vai lá interessado, querido, no que? É em Deus ou na campanha? Fala a verdade. Eu não sou contra a campanha, eu acho que é gostoso a campanha, eu não faço aqui, mas se tiver um propósito mais sublime, fica gostoso, né? 7 semanas de mergulho no Espírito, 7 semanas buscando a presença de Deus, 7 semanas para trazer a arca para Jerusalém, aí ficaria legal. E você vai ver que depois disso os benefícios vêm. Eu vi uma vez um pastor falando na igreja, até aqui da cidade, né? Foi engraçado, porque eu vi, eu falei, não pode, ele não está falando isso. Ele diz assim: o Espírito Santo me revelou que você vai pegar um papel nessa campanha que vai começar, e tudo que você escrever ele vai dar. Gente, isso é antibíblico, onde está isso? Eu não sou bobo em nada, se isso for verdade, o que você vai escrever lá? Gente, vai ter que ter um caminhão para receber lá, porque o cara, tudo que receber vai dar, o cara vai começar. Bom, era uma vez lá em Barbacena, ele começa, quero isso, quero aquilo, aquilo outro, aquilo lá, e vai embora, porque o Espírito Santo falou que tudo que escreverem nessa campanha vai dar. Aonde está escrito isso? Esses dias eu estava vendo um outro que estava falando, já vi vários falando, isso também é antibíblico, querido. Você tem que buscar riqueza. Olha, já está invertendo, não é buscar Deus. Ele falou, você tem que buscar riqueza, você tem que ser rico. Porque filho de Deus é rico, ele falou. Aí ele falou assim, você já viu na Bíblia algum servo de Deus pobre? Eu já começo pelo meu Salvador. Jesus era rico ou pobre? Não que eu tenho que ser pobre por causa disso, mas ele estava querendo dizer que não há um servo na Bíblia que fosse rico. E os espertão sempre citam Salomão. Salomão era rei, querido. Já viu algum rei pobre? Não ia ter mesmo, mas Israel tinha gente pobre. Jesus era pobre, Paulo era pobre, Pedro era pobre. Eu posso citar 1 milhão para você aqui de gente que era pobre. Agora, olha onde o pastor trabalha. Vem buscar riqueza. A igreja é um banco que na realidade, aqui que vem buscar, ele quer tirar a riqueza. Para que a igreja tenha um poder aquisitivo grande, porque dinheiro hoje é poder. Para mim, poder é Deus, amém? Mas o povo pensa assim, muitas igrejas pensam assim, dinheiro é poder. Dinheiro não é poder, poder é Deus. Se eu tenho Deus, eu tenho poder. Mesmo que eu não tenha dinheiro, se eu precisar de alguma coisa e aquilo Deus vê que é necessário, Ele faz aparecer para mim, Ele cria, Ele multiplica. Eu posso ter pouco, Ele faz aparecer, alguém que dá, não sei, Ele dá um jeito. Mas o que Ele faz, Ele faz. Eu não preciso do dinheiro, eu preciso do Deus, que é dono do ouro e da prata. Jesus, para encerrar, Ele caminhava, quando Ele fez a multiplicação dos pães e os peixes, quando Ele atravessou o mar e foi para o outro lado, quem que correu lá de a pé pelas margens? Porque eles ficaram desesperados, eles comeram os pães, tal, Jesus foi orar, aquela coisa, deu uma escorregada, escapou da multidão, já era de noite, os apóstolos foram para o mar, tal, aí quando acorda no outro dia, que dele, onde está? Ele foi do outro lado, vão pela margem, correram pela margem encontrar com Jesus. Eles estavam doidos pela presença de Jesus, amém? Estavam doidos por causa do pão, querido. Jesus mesmo falou, sabe por que vocês estão atrás de mim? Não é pela palavra que eu peguei para vocês, não é pelos ensinos, não é pela minha vida, vocês estão interessados no pão, porque pensaram assim, puxa, pensou? A gente andar com esse cara, nunca mais a gente vai passar fome, trabalhar para quê? Só curtir a vida. De dia a gente pega uma prancha de surf, a gente vai aqui no mar da Galileia, dá uma surfada, tal. Chega na hora do almoço, a gente vai lá com Jesus e diz, e aí, Senhor? Nós precisamos de um pão. O Senhor multiplica, eu trouxe um filé mignon aqui, dá para o Senhor dar uma... Estou com a galera aqui, nós precisamos fazer um churrasquinho aí. É isso que eles queriam. Jesus para eles era um amuleto. E não só para eles, como para muitos, dizia, se o Senhor é filho de Deus, dá um sinal. Nós precisamos de sinal. E o sinal que Jesus deu para ele foi esse. Olha o sinal para vocês aqui. Esse que é um sinal, Eles não queriam Jesus, querido. Eles queriam o que Jesus podiam dar.
Jesus faz milagre? Faz. Multiplica? Multiplica. Só que para você ter isso sempre, fique com a presença dele, você vai ter sempre multiplicação. Mas se você quiser só o benefício, você vai ter uma vez só. A próxima vez Jesus falou, chega, eu sei o que você está querendo. Porque às vezes Deus até faz um sinal para ver se desperta o coração de alguém. Ele faz. Quando você está interessado só no sinal, ele diz, para você não serve para mim. Eu quero filhos, eu quero pessoas que me amam. Amém? Independente do que possa acontecer. Aliás, ele prometeu até cruz, né? Quer, pega a cruz e siga-me. Cruz é sofrer com Cristo, é andar com Cristo, renunciar com Cristo. Isso ninguém quer. Então é tempo, querido, da noiva invocar essa presença mais do que tudo. Restaurar esse altar de sacrifícios que nós temos. E assim sim veremos grandes coisas em nossas vidas. Amém? Mas o principal é a presença. Saia com essa palavra nessa manhã. Mais que tudo a presença, não perca a presença. Você pode perder o que quiser na sua vida. Não estou profetizando, quero dizer, perca o que quiser. Só não perca a presença. O que está aqui dentro, o ladrão não rouba. O que está aqui dentro, ninguém tira. Ninguém tem poder para tirar o que está aqui dentro. Então preserva o que está aqui dentro. O que está do lado de fora, deixa na mão de Deus. Você está com Deus, tudo concorre para o seu bem. Deus está sempre te abençoando, sempre te protegendo, sempre te colocando no mais. Mas independente do que venha acontecer, se Deus permitir alguma coisa na minha vida que não é muito agradável, mesmo assim, eu vou dizer como Jó, eu não vou negar minha integridade. Continuo íntegro e servindo a esse Deus, independente do que possa acontecer. E hoje, como tem muita igreja na cidade, as pessoas não saem da igreja assim, estou saindo porque o pastor está pregando besteira, ele está inventando coisa que não tem na Bíblia, coisa que está me fazendo mal. Aí amém, querido, vai e procura uma igreja de verdade, que prega a palavra. Sabe, mas tem gente hoje, qualquer coisinha, vou sair, vou para outra, pum. Vou sair, vou para outra, pum. Vai sair, aí você roda a cidade inteira e fica aquele rodízio. Porque você não está atrás da presença de Deus. Porque você está na igreja, aconteceu uma coisinha errada, você quer culpar a primeira coisa, o que você quer culpar? Acho que eu estou na igreja errada. O camarada é liso, porque ele não quer olhar para dentro dele o que está acontecendo. Às vezes é um erro dele, um pecado dele, ele não está se consertando. Ou às vezes ele não está nem buscando a presença de Deus, vai se lascar mesmo, não tem jeito. Mas aí o que ele faz? Ele corre pular para outra. Não, lá sim, lá está falando que agora... Aí depois passa um tempo, ele vê que foi ilusão, aí ele vai para outra. E vai para... Querido, nós não precisamos mudar de igreja assim. Você só pode mudar se tiver heresia. Muda sim, vai buscar um outro lugar. Se não está, não tem que ficar mudando. Amém? Fica com a presença. Entendeu? Eu sou pastor, às vezes acontece coisa errada comigo, eu nunca fiquei questionando Deus. Minha Zafira já bateu uma vez o paralama, está até hoje amassado lá. Nunca fiquei, Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? Senhor, é lata. É lata. Acontece coisa de errado, vai acontecer. Mas se você tem a presença de Deus, querido, vamos embora. O que importa para nós é chegar na glória, amém? O que importa para nós, o nosso alvo é correr com perseverança, até que a gente chegue lá com o nosso autor e consumador da fé. E amém. Vamos nos colocar em pé?